pessoal? Eu sou a Larissa do Alexandre. E eu sou o Alexandre da Larissa. Gente, e aí? Os ensinamentos, né, que tivemos da semana passada, do vídeo passado, a casa forte, né? E aí, você está mantendo sustentada a sua casa forte aí no Espírito Santo de Deus, em Deus, deixar o Senhor ser engenheiro da sua vida e da sua casa? Então temos, né, que dia após dia a gente deixar Deus cuidar dos projetos, dos planos da nossa casa. É isso, pessoal. Faça um alicerce forte, né? Nós aprendemos que nós temos que cavar fundo para ser um alicerce consistente, né? Então tudo que a gente faz com pressa, com rapidez e queremos logo ver um resultado rápido, é perigoso não ter consistência, a casa cair, né? Então não tenha pressa, cave fundo o alicerce. Pessoas que disseram para vocês que os tijolos não tem mais jeito, tem jeito sim, dá para restaurar sim, tá? E a coluna, que é a coluna da casa de vocês, da família de vocês, dos seus filhos, do seu casamento, seja Deus, né? Que seja feita a vontade dele. E a palavra de hoje é uma pergunta: vencido ou vencedor? Quem vocês são? Amém. Gente, para começar esse tema, né, pra gente refletir aí, porque o Senhor nos ensina sobre vencido ou vencedor, vamos começar aqui com Romanos 8:37, que diz assim para nós: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ai, gente, que linda, né, esse versículo, esse trecho. Aqui o Senhor já nos fala que somos mais que vencedores. Por quê? Por meio daquele que nos amou, porque o Senhor nos amou primeiro. Então já por isso nós somos já mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Em 1 João 5, do 4 ao 5, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Que coisa linda também, né? Aqui o Senhor também nos fala que aquele que é nascido dele já venceu o mundo, e pela nossa fé a gente também vence o mundo. E quem é que vence esse mundo? Aquele que crê em Jesus, que o Jesus é o Filho de Deus, porque ele nos amou primeiro. Em Romanos 12:21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então aqui que às vezes a gente pensa, né, às vezes no mundo a gente fica vendo aí sobre vinganças, sobre eu vou pagar o mal com o mal, mas não, nós temos que pagar o mal com o bem, vencer aquele mal que às vezes nos faz, né, a gente vencer com o bem. Pode ser muito difícil para nós, mas que a gente possa vencer com o bem, com o amor que o Senhor nos deixou. Em Salmos 44:3 diz assim para nós: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela tua luz do teu rosto, por causa do teu amor com eles. Então aqui, igual a gente já estava falando aqui sobre vencer com o bem, que a gente possa não lutar com as nossas forças, que a gente possa não vencer o mal pelo mal, ou pelas nossas mãos, pela força do nosso braço, que nós somos fracos, somos falhos e pecadores, e assim a gente não tem força sobre esse mundo. Quem é que tem força sobre esse mundo, para fazer justiça? É o Senhor. Quem é que vence? É o Senhor, não somos nós. João 16:33 diz assim para nós: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então mesmo aí em tantas aflições, tantas coisas que a gente quer conquistar, que a gente quer ali obter, a gente quer ter o sucesso, quer vencer naquilo que a gente tem no nosso coração de projetos, né? Mas o Senhor, ele nos quer como filhos. O Senhor, ele nos quer que a gente reconheça ele como Pai, como ele nos amou primeiro ele nos adotou como filhos, e que a gente possa reconhecer essa paternidade, aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, que ele nos amou primeiro, e já por isso nós somos mais que vencedores.
É isso, pessoal. E eu vou compartilhar com vocês que na vida da gente tem pessoas que fazem a gente se sentir derrotado. E elas fazem de tudo para fazer a gente acreditar que nós somos derrotados. Mas a palavra de Deus nos ensina que a gente não tem que ir pelo que as pessoas dizem, e sim pelo que a palavra de Deus diz. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E quero compartilhar com vocês em Juízes 1, do 6 ao 7, que diz assim: Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse assim: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhe fiz. Eles levaram para Jerusalém, onde ele morreu. Aqui eu quero compartilhar com vocês que Adoni-Bezeque era um rei mau. Ele não vivia os princípios da palavra de Deus. Ele não tinha Deus com ele. E ele cortava os polegares das mãos e o dedão do pé, né? Sabe por que ele fazia isso? Porque cortando o polegar da mão, esses reis não poderiam mais pegar armas para lutar. E cortando o dedão do pé, eles não teriam mais equilíbrio no seu próprio corpo. E não conseguiam mais correr nem andar. O que Deus quer dizer pra gente com essa palavra? Na nossa vida tem vários Adoni-Bezeque, que eles cortam nossos polegares da mão, cortam o dedo dos nossos pés com palavras. Lançam palavras para fazer nos sentirmos derrotados. Lançam palavras na nossa vida para a gente não ter força mais para pegar as armas e lutar pela vitória. Tiram o dedão do nosso pé para que a gente não consiga correr, não consiga caminhar mais em direção à vitória. Mas eu declaro agora em nome de Jesus que todo Adoni-Bezeque da vida de vocês que declarou alguma palavra com a intenção de cortar o polegar da mão de vocês, ou de cortar o dedo do pé de vocês para vocês perderem o equilíbrio e não conseguirem correr mais em direção à vitória, cai por terra agora em nome de Jesus. A partir de hoje, a palavra que foi dita para vocês, que teve essa intenção de vocês não pegarem mais nas armas para lutarem pela vitória e para não ter mais equilíbrio para correr em direção à vitória, cai por terra agora em nome de Jesus. Agora vocês vão viver o que Deus disse de vocês, que vocês são mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então não identifique todos Adoni-Bezeque da vida de vocês e tirem imediatamente da vida de vocês, do círculo de família. Não deixe mais entrar na casa de vocês. Não deixe mais que essas pessoas cortem o dedão do pé e nem tirem o polegar das suas mãos. Porque Deus tem vitória para vocês e creiam nisso, tá? E eu quero compartilhar com vocês também. Nós nunca podemos esquecer que Jesus nos tornou sacerdócio real através do seu sangue na cruz, né? Então vocês são filhos. Todos nós fomos adotados pelo sangue de Cristo na cruz. E hoje nós somos filhos de Deus. Então não tenham medo. A vitória é certa, a vitória é de vocês, por meio daquele que nos amou. Quero compartilhar com vocês que murmurar, fofocar, não vem de Deus. Como vocês querem a vitória, se no meio de vocês tem murmuração, tem fofoca? Isso traz derrota na vida da gente. No livro de Isaías, o profeta Isaías disse que o povo que me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O profeta Isaías disse isso porque muitas pessoas louvam a Deus com os lábios, mas não fazem
não tem atitudes que nos traz perto de Deus, o coração da pessoa está longe de Deus, né? Porque quem fofoca, quem murmura, está longe de Deus. Quando nós estamos próximos de Deus, a murmuração não faz parte da nossa vida. A fofoca não faz parte da nossa vida. Então se você está numa situação e ambiente com fofoca e murmuração, esse ambiente não é para você. Não é um ambiente de vitória, é um ambiente de derrota. Deus não aceita nada pela metade. Nós temos que ser por inteiro. Você não pode ser diante das pessoas, você não pode vestir uma capa de cristão. Ser cristão não é ser super-herói. Não é como nos filmes de ficção científica que você veste uma roupa e se torna um super-homem, uma super-mulher. Não. Tem pessoas que vestem uma roupa, uma capa de cristão e diante das pessoas são uma e atrás dessas pessoas são outra. Isso é ter dupla personalidade. Isso não vem de Deus. Nós temos que ser diante das pessoas o que nós somos fora do olhar delas. Porque Deus sabe quem você é. Deus sabe quem nós somos. E nós não podemos servir Ele pela metade. Nós mostramos quem nós somos pelas atitudes, não pelo que nós falamos. Então que a gente venha a servir a Deus por inteiro. Venha a ser um só. Diante das pessoas e no apagar das luzes, quando as pessoas não nos vê. Porque as pessoas não te vê, mas Deus te vê no oculto, no secreto. Então, às vezes você não está vivendo uma vitória, você não está sendo um vencedor, porque você está sendo duas pessoas. Então que a gente venha a ser uma única pessoa, tá? Que nós venha a ser uma família que traga um ambiente de vitória para as pessoas, não derrota. Existem derrotas disfarçadas de vitória, né? Em Lucas 15:11 diz sobre a palavra do filho pródigo, né? Jesus contou a palavra do filho pródigo, que o filho queria os bens dele, né? O filho mais novo queria os bens dele e queria ir embora. Vocês sabem que nessa palavra o pai representa Deus e o filho representa nós. O filho achou que quando ele recebesse essa herança, essa parte da herança dele que tinha na mão do pai dele, que ele estava recebendo uma vitória, que ele ia ter o dinheiro, ia ter as coisas e ele só ia ser vitória. Isso era uma derrota disfarçada de vitória. O pai deu esse dinheiro para ele e nós sabemos que só trouxe destruição para ele esse dinheiro. Ele entrou na prostituição, entrou na bebedice e isso afastou ele de Deus. Tudo que nós recebemos que nos afasta de Deus é uma derrota disfarçada de vitória. No momento a gente acha que é uma vitória, mas aquilo nos afasta de Deus, nos afasta da nossa família, nos afasta daqueles que nos aproximam de Deus. É uma derrota disfarçada de vitória. Então não caia nessa cilada, achando que às vezes aquilo que você vai receber, igual esse filho pródigo pensou que esse dinheiro ia trazer vitória, trouxe derrota para ele. Então não caia nessa cilada, fique atento. Em 2 Samuel 18 diz sobre a morte do filho de Davi, Absalão. Absalão tinha se revoltado contra seu pai Davi, queria o trono do pai dele. E ele se revoltou contra o pai, queria matar o próprio pai. Mas para Davi, Absalão continuava sendo filho dele, mesmo tendo se revoltado contra ele. E teve um dia que Davi mandou o seu exército. O seu exército era comandado por Joabe, um comandante de confiança de Davi. Só que Davi falou para Joabe, recomendou: vocês vão para a guerra, mas não matem meu filho Absalão. Cuidem da vida dele.
Mas não foi isso que aconteceu. Joabe ficou sabendo por um outro soldado dele que Absalão tinha se enroscado seus cabelos numa árvore. Ele estava pendurado lá. Joabe falou: por que você não matou ele? E o seu soldado falou assim: não foi isso que o rei mandou, eu não vou fazer isso. E ele disse: eu não vou perder mais tempo com você. E ele foi lá ele mesmo e atravessou a lança em Absalão. E ele chegou diante de Davi falando que Deus tinha dado a vitória para eles, porque Absalão estava morto. Para Joabe isso era uma vitória, mas para Davi foi uma derrota, porque o seu filho estava morto. Ele tinha perdido o seu filho. Como que a gente vai ter uma vitória se o nosso filho morreu? Para Joabe foi uma vitória. E ele veio feliz e alegre contar para Davi, mas para Davi não era uma vitória, era uma derrota, o seu filho estava morto. E Joabe tinha feito aquilo que Davi não mandou. Às vezes nós fazemos coisas que Deus não manda. E parece que às vezes é uma vitória. Mas quando nós fazemos coisas que Deus não mandou, é uma derrota disfarçada de vitória. Então nós temos que guardar isso. Aquilo que você ganhou, trouxe para a sua casa, para a sua família, coisas boas. Aquilo que você ganhou, aquilo que você acha uma vitória, trouxe o que para dentro da sua casa? Como está o seu relacionamento com seus filhos? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Tudo que nós achamos que é vitória traz coisas boas para o nosso lar. Se não foi coisas boas que entrou no seu lar com essa situação que você achou que é vitória, não é uma vitória. É uma derrota disfarçada de vitória. Verifique isso, veja isso na vida de vocês. Vitória não traz só bem para nós, no individual, e sim para todos, para toda a família. Quando uma vitória traz um benefício só para você e não traz para os outros, isso não agrada a Deus. Deus quer nos dar a vitória, que essa vitória vai trazer benefícios para outras pessoas, para um todo. Deus não trabalha no individual. Deus trabalha no conjunto. Ele quer comunhão. Então, nós não podemos ser egoístas e pensar na vitória só nossa, mas uma vitória que traga uma vitória em comunhão, né? Então, verifique isso. No livro de Gênesis, no capítulo 13, fala sobre Ló. Que o sobrinho de Ló, Ló era sobrinho de Abraão, e ele viu um lugar bonito e pensou ali vai ser a vitória. Olha que lugar lindo, olha que lugar maravilhoso para mim e para minha família. Mas ele foi enganado pela visão. Ele olhou aquele lugar e falou para Abraão assim: eu quero ficar com aquele lugar ali. Ele pensou que era bonito, que era bom, e foi enganado pela visão. Não é sempre o lugar mais bonito que vai estar a vitória. Ló foi para aquele lugar e ali era a cidade de Sodoma e foi destruída por Deus e trouxe destruição para a família dele, né? Era um lugar de pecado. Ele foi iludido pela visão. Ali não era um lugar de vitória, era um lugar de derrota. Não é sempre que o lugar bonito nos traz a vitória. Nós temos que verificar nisso. Não vá pela sua visão. Não é sempre o lugar bonito que traz a vitória. E às vezes a gente tem um carro bonito, tem um saldo bancário que está alto, mas a sua casa, a sua família está como? Às vezes você está indo pela visão, mas você está se sentindo um derrotado, você está se sentindo infeliz com tudo isso que eu te falei, com o saldo bancário alto, com a casa maravilhosa, com um carro bacana. Mas e aí, como você está por dentro? A vitória nos aproxima de Deus, não nos afasta. Nos edifica diante de Deus. Para a vitória nós temos que tomar posse como filho, né? Para uma grande vitória vem do servir, do cuidar, assim como Davi antes de derrotar Golias. Davi, antes de derrotar Golias, a história diz que quando ele chegou lá, ele foi para servir. O pai dele pediu para ele: vai lá, filho, leve comida para os seus irmãos, leve leite. E ele foi lá servir os irmãos deles, quando ele viu que Golias estava envergonhando todo o povo de Israel.
e ele foi servir. Antes de ele derrotar Golias, ele cuidava do rebanho. Ele era o pastor das ovelhas. Ele cuidava. Antes de ele derrotar Golias, antes da grande vitória sobre Golias, veio servir, veio cuidar. E você está servindo quem? Vocês estão servindo quem? Vocês estão cuidando de quem? Vocês estão cuidando de alguém? Vocês estão servindo alguém? E quer vitória como? Antes da vitória, venham servir, venham cuidar. Fiquem calmos com as situações que parecem derrota. Fiquem calmos, porque as situações às vezes que parecem derrota é vitória na vida da gente. Assim aconteceu com Jesus. Aquele dia que ele foi crucificado, diante dos olhos humanos, diante dos olhos carnais, parecia ser uma grande derrota. Cuspiram na cara dele, deram um soco nele, arrancaram a pele dele, deixaram a pele dele em carne viva. Ele estava humilhado diante de todos os olhos humanos. Diante das pessoas, parecia ser uma grande derrota. Mas ele sabia que naquele momento viria a grande vitória. Ele pisaria na cabeça da serpente e o homem não seria mais inimigo de Deus. O que Jesus passou naquele dia parecia uma grande derrota na visão dos homens, mas ali, pelo seu sangue, ele estava trazendo de volta a conciliação do homem com Deus. Aquele dia parecia derrota, mas era uma grande vitória. Hoje nós estamos aqui e somos filhos de Deus, graças àquela situação que Jesus passou por nós, que parecia ser uma grande humilhação, uma grande derrota, mas ele estava vencendo o inimigo, pisando na cabeça da serpente pelo seu sangue. A vitória só vem quando carregamos uns aos outros, não podemos vencer só. Você está carregando quem? Jesus carregou a cruz até o momento de ele ser crucificado. Você está carregando quem? Quem você está carregando? Você está pensando só em si, andando sozinho, não está carregando ninguém com você? E quer vitória? Isso não é vitória. É uma derrota disfarçada de vitória. Tá? Vitória, ser um vencedor, é aquilo que o ser humano busca o tempo todo em sua vida. Entretanto, o que nós precisamos entender é que a vitória só chega através da renovação contínua do relacionamento com Deus. A partir do momento que o homem percebe que a vitória não pode ser alcançada somente através de seus esforços, nós começamos realmente a se tornar um vencedor. E lembre-se, casal que vive